Estamos iniciando mais um domingo, mais uma semana de trabalho na nossa casa. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nossos amigos que também nos acompanham de forma remota, através do Facebook, tanto do Seu Aurélio, quanto do Pátria, quanto da comunidade Vida Nova. E lembrando que todas as nossas exposições, elas são gravadas e depois elas são transmitidas de forma gratuita no YouTube. É só colocar lá Centro Espírita Pátria do Evangelho e vão ter lá quase todas as exposições. Tá? Antes da gente começar, então, lembrando que os nossos trabalhos presenciais são sempre aos domingos, às 9 da manhã, com o tema O Livro dos Espíritos e depois os passos presenciais. Às segundas-feiras, às 10 para as 8 da noite, também com o tema sobre a doutrina espírita e depois com os passos presenciais. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passes e o bazar permanente. E depois, de forma remota, às quartas e quintas-feiras à noite, das 8 às 9 da noite. Então, quem tiver interesse nesses trabalhos de forma online, é só deixar um telefone com o número de WhatsApp, que nos dias a gente coloca a pessoa no grupo e depois no dia manda o link para acessar a sala. E também que no dia 27, agora de janeiro, a gente vai ter a exposição do nosso amigo José Geraldo. Ele vai falar aqui para a gente, então, tudo aqui é ilusão, A partir desse ano a gente vai sempre trazer 2 expositores, um expositor por mês de fora da casa, para poder fazer alguma exposição, óbvio, sempre através da doutrina espírita, sempre com um tema livre, mas vinculado à doutrina espírita. Então o nosso amigo vai falar, então, tudo aqui é ilusão, dia 27 agora de janeiro. Antes da gente começar a exposição dessa manhã, eu convidaria todos para que nesse momento a gente possa buscar elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre. E agradecidos que somos por mais essa oportunidade, que possamos, Pai, aprender aqui um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, agradecer a espiritualidade que com certeza há tanto preparou esse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, pudesse encontrar essa paz, esses alívios, esse abraço que a gente sente, que advém do alto, esses fluidos, que possa também nos ajudar no entendimento da lição dessa manhã e que possamos sair daqui um pouquinho melhor do que quando aqui a gente chegou. Mestre Jesus, crente no vosso amor e na vossa presença, pedimos a permissão para iniciarmos a exposição desta manhã. Sê conosco e que assim seja. A gente estava falando, no tema que cabia para mim falar, sempre sobre sonambulismo, êxtase e depois sobre segunda vista. E ele encerra agora na questão 455, ele faz um resumo sobre esses 3 temas. Eu não coloquei ele inteiro, porque senão ia ficar muito comprido a exposição, mas para quem tiver interesse, quiser se aprofundar um pouquinho mais, está bem explicado lá nessa questão 455. Não é uma pergunta, é só um resumo que Kardec faz sobre o sonambulismo. E daí eu separei alguns trechos para a gente poder discutir, para a gente poder estudar um pouquinho essa manhã. Ele começa falando o seguinte: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Assim, o sonambulismo natural nos mostra a verdade, ou parte da verdade, com certa estabilidade e com grande promessa para o desenvolvimento das outras faculdades espirituais. Então ele enfatiza aqui, depois eu vou falar o porquê de sonambulismo natural, porque também tem o provocado, mas o natural é aquele que acontece então sempre de forma natural, de forma espontânea. Então o médium, a pessoa, ela entra nesse estado de sonambulismo, independentemente de toda causa exterior conhecida, independente de tudo aquilo que acontece com ela. Então, ela já está preparada para aquilo, tanto espiritualmente quanto o corpo também está preparado, e ele acaba acontecendo, então, de forma natural. Ao passo que, em certas pessoas dotadas de um organismo especial, esses fenômenos de sonambulismo, eles podem também ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado definido pelo nome sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão por ele ser provocado, enquanto esse outro ele é espontâneo. Então, nos 2 casos é a mesma situação, os 2 entram em estado de sonambulismo, que é onde o corpo, que é onde o espírito ele já fica um pouco mais liberto da matéria, por assim dizer, ele não está mais tão preso, mas ele ainda está ligado ao corpo,
Os dois entram então nesse estado sonambúlico, só que um ele é provocado, ele provoca para ele entrar naquele estado, né? Então ele se concentra, ele entra ali numa concentração dele espiritual e começa a provocação desse estado sonambúlico, e o outro é de forma natural. Em certas pessoas dotadas de um organismo especial, esses fenômenos podem ser provocados artificialmente pelo... Ah não, ficou igual, né? Ficou. Assim, o sonambulismo magnético ou sonambulismo provocado afrouxa, então, independente de qual estado que chegou naquele estado sonambúlico, seja ele natural, seja ele provocado, ambos afrouxam os laços que prendem a alma ao corpo, sendo que não tem a mesma facilidade que o natural de revelar as belezas imortais do mundo da verdade. Não, o que ele fala aqui? Apesar de ambos estarem nesse estado sonambúlico, de ambos estarem com os laços mais livres do corpo, né, mas ainda ligados ao corpo, porque se você romper totalmente, eu acho que é aqui que dá a microfonia. Se você romper totalmente, então já é o estado daí de desencarne, você não consegue mais voltar para aquele corpo, né? Uma vez rompido esse laço, não volta mais. Então aqui ele está mais frouxo, por assim dizer, mas ainda está ligado à matéria. Só que quando esse estado sonambúlico ele é natural, ele é um pouco mais profundo, por assim dizer, né? Ele consegue afrouxar um pouco mais, ele consegue ir mais além, ele consegue estar mais desligado do corpo do que no estado provocativo, tá? Isso porque o natural está mais próximo do êxtase, que penetra os ambientes de luz, levando-nos perto dos altiplanos da espiritualidade superior. Porém, em todos os casos, o sonambulismo provocado, se bem intencionado, também é válido, desde quando seja dirigido por homens de boa fé e de pleno conhecimento da causa daquilo que se propõe a realizar, né? Tudo, né, na nossa vida depende muito da nossa intenção, né? Aqui na questão de sonambulismo é a mesma coisa. Mediunidade, trabalhos dentro da casa espírita, trabalhos fora da casa espírita, trabalho dentro da sociedade, dentro de casa. Tudo aquilo que eu me proponho a fazer de modo sério, de modo bom, ele é válido e ele tem a ajuda do alto, né? No estado sonambúlico é a mesma coisa, né? Então, apesar de no natural ele ser mais, vamos dizer assim, mais livre, no provocado, dependendo da intenção, ele consegue quase como se fosse o natural, né? Então depende muito da intenção daquela pessoa, do porquê que ele quer entrar naquele estado, do porquê daquela atividade, do porquê daquela prática, né? Se for por mera curiosidade, por mero joguinhos de interesse, por assim dizer, é óbvio que não vai ter um trabalho espiritual do alto por cima ali, né? Não vai ter ali, vamos dizer assim, um entorno, né? Uma ajuda do alto, mas vai ter também a ajuda de espíritos daí levianos, de espíritos brincalhões que querem fazer daquela pessoa um joguete, né? Como tudo dentro de qualquer lugar, né? E para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz lançada sobre a psicologia, e é aí que se pode estudar a alma. A causa da clarividência do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural é igualmente a mesma, é um atributo da alma, né? Tudo advém do espírito, né? O nosso corpo ele tem que estar preparado para as nossas atividades, né? Quando eu planejo a minha reencarnação, quando nós planejamos a encarnação, ou quando nos é planejada, né, a próxima vida ou essa daqui, né, o corpo ele vem exatamente na medida que ele precisa para desenvolver aquilo que eu me propus a fazer, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista moral. A questão da doutrina espírita, de mediunidade, né, do sonambulismo, também, o corpo também vem preparado para aquela atividade, se estiver dentro dos desígnios, se estiver dentro da projeção, se estiver dentro do planejamento daquela pessoa, né? Óbvio, isso pode mudar, né? Dentro de uma vida, eu posso fazer bom uso daquela faculdade, né, e continuar, ou eu posso fazer mau uso daquela faculdade e de repente me ser interrompido, porque eu estou prejudicando a minha existência. Assim como também no nosso planejamento material, por assim dizer. Eu tenho livre-arbítrio para fazer tudo aquilo que eu quiser, né? Desde que eu saiba que depois eu vou colher aquilo que eu estou plantando hoje, né? Então, dentro
da mediunidade, dentro do sonambulismo, é a mesma coisa, né? A partir do momento que eu começo a fazer bom uso, né, eu continuo trabalhando dentro daquela seara. Se eu comecei a fazer mau uso, a espiritualidade com certeza ela vai começar a se afastar. Para quem assistiu o filme Nosso Lar 2, né, que na verdade é A Vida Continua, né, ele fala muito bem disso lá, né? Então, assim, de como que você trabalha esses dons, de como que você trabalha a mediunidade, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu não posso fazer, né? Não é que eu não posso porque é proibido, eu não posso porque não vai fazer bem para mim, mas eu posso fazer e depois eu vou colher aqueles frutos, né? Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que está o seu corpo, e sim como por um efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse no lugar onde elas existem, porque sua alma está lá na realidade, né? Se a gente for usar aqui como comparação, muitas vezes a gente sonha, né, e parece que a gente estava naquele lugar. A gente vê com tanta nitidez alguns lugares, algumas pessoas, né, quando a gente está no sonho, que parece que a gente estava lá. E, na verdade, na maioria das vezes a gente estava, né? Algumas vezes eu posso simplesmente, é o meu pensamento, né, inventando situações, inventando pessoas, inventando locais, ou imaginando, mas algumas vezes eu sou levado a determinados locais. No estado sonambúlico, também quem enxerga é o espírito, né? Não é mais o corpo, né? Então eu não enxergo com esse meu corpo material, eu enxergo com o espírito, eu começo a ter a visão espiritual. Então por isso que a minha visão ela é maior, e ela é mais ampla e ela é mais nítida, né? E muitas vezes eu sou transportado então para determinadas situações para eu poder ali visualizar aquilo que eu preciso, ou receber algum conhecimento, receber de repente alguma tarefa, receber de repente alguma missão, ajudar alguém ou ser ajudado, né? Depende muito da situação de cada um. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente liberto do corpo, está limitado em suas faculdades e nos conhecimentos segundo o grau de perfeição ao qual ele atingiu, e mais ainda, quando estiver ligado à matéria da qual sofre influência. Tal é a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é universal e nem infalível, né? Tudo depende da evolução do espírito de cada um, né? Não é porque está naquele estado sonambúlico, não é porque quem está ali agindo mais de forma livre é o espírito, que tudo aquilo que ele fizer é bom, e tudo aquilo que ele falar é bom. Varia muito de acordo com a evolução de cada um. A questão de estar mais liberto ou não da matéria, a questão de eu desencarnar quando eu volto para o plano espiritual, não transforma quem o Fábio é. O Fábio é aquilo que ele é, né? O fato de eu estar liberto da matéria não faz eu ser melhor e nem pior, faz eu simplesmente ser eu mesmo, né? Então, varia muito de acordo com a evolução de cada um. Quanto mais evoluído, menos importância eu dou para a matéria e mais importância eu dou para o espírito, mais importância eu dou para o mundo moral, mas sempre sabendo que eu preciso também da matéria, sempre sabendo que eu preciso viver aqui, sempre sabendo que eu preciso passar pelas experiências aqui nesse plano. Eu começo a fazer uma conciliação melhor entre os dois mundos, né? No estado de despreendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão para o pensamento, como o fio elétrico. Portanto, o sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e adivinha, né? Quem fala aqui é o corpo, né? O corpo produz o som da fala, né? Que é através das cordas vocais, da nossa matéria, dos sons, do vento, do ar. Então ele produz isso que a gente chama de som, né?
Em estado desencarnado ou enquanto estado sonambúlico, é o pensamento que também é matéria que se transmite de um para o outro. Né? Então, por isso que eu falo que é importante também o pensamento bom, porque o pensamento também é matéria e ele também sai da gente e vai até onde a gente precisa que ele chegue. Então, quanto mais pensamentos bons eu emanar, mais boas energias eu estou mandando. Quanto mais pensamentos ruins eu mandar, mais energias ruins eu estou mandando. E essas energias, esses pensamentos, essas palavras chegam onde elas precisam chegar. Né? Então é óbvio, quando eu estou nesse estado sonambúlico, quem se comunica é o espírito através do perispírito, na grande maioria das vezes é através do pensamento. Óbvio, quanto menos evoluído, também mais necessidade de matéria eu preciso, mais necessidade de comunicação e algumas vezes de fala, inclusive. Tá? O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma de suas existências corporais. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de sua instrução e até mesmo de suas aparentes capacidades intelectuais. O que ele está falando aqui? Né? Nós vamos melhorando com o tempo, né? E nós vamos evoluindo com o tempo. Né? A partir do momento que eu me proponho a trabalhar, a estudar, eu vou aprendendo coisas novas. Né? E isso vai ficando guardado dentro do espírito. Né? Então isso fica guardado dentro da gente. Em algumas situações, em algumas encarnações, alguns conhecimentos são bloqueados, né? Porque eu preciso desenvolver outras atividades, eu preciso desenvolver outras tarefas, eu preciso aprender coisas novas, então algumas coisas são bloqueadas. Quando eu volto para o plano espiritual, isso é desbloqueado. No estado sonambúlico, algumas dessas situações também são desbloqueadas de modo temporário, ali, de modo provisório. Quando eu volto para o corpo, é bloqueado novamente. Por isso que ele fala que alguns conhecimentos, né, algumas falas, às vezes, que aquela pessoa comunica, que vem dela, que não vem de outros espíritos, é de conhecimentos que ela adquiriu no passado ou dentro dessa encarnação mesmo. Né? Então aquilo é desbloqueado temporariamente e depois é bloqueado quando ele volta para o corpo. Assim como quando a gente dorme. Né? Às vezes a gente dorme e volta alguns conhecimentos para nós que estavam ali momentaneamente bloqueados, porque eu preciso, de repente, naquela existência, que aquilo não me seja revelado. Já o êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de certo modo, palpável. Né? Então, vamos falar assim, o sonambúlico é um estado, né, ali de mediunidade, o êxtase é um pouquinho mais liberto, um pouquinho mais profundo, né? Então ele já está mais independente da matéria, sempre lembrando-se que depende muito da evolução de cada um. É sempre importante ressaltar isso, né? No sonho e no sonambulismo, a alma percorre os mundos terrestres. No êxtase, ela penetra no mundo desconhecido, naqueles dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que ela não teria como transpor, sem romper totalmente os laços que aprendem ao corpo. Né? Então, no sonho e no sonambulismo, a alma percorre os mundos materiais, os mundos terrestres. Já no êxtase, ele penetra em mundos desconhecidos ou em mundos mais avançados, sempre com a permissão da espiritualidade. É óbvio, né? Então eu não consigo sair daqui e ir para um mundo melhor como trabalho, né, para aprendizado, para ter algum fim útil ali, sem que a espiritualidade ali me permita entrar. Né? É a mesma coisa que aconteceria, por exemplo, na nossa casa. Né? Só consegue entrar dentro da nossa casa aquela pessoa que é convidado. Esses mundos superiores é a mesma coisa. Né? A diferença é que aqui eu consigo, às vezes, vamos falar assim, entrar mesmo sem ser convidado, lá não. Né? Lá, esse poder, né? Essa barreira, ela é intransponível. Né? Então, somente com permissão e com convite para eu poder visitar esses mundos etéreos, esses mundos melhores, muitas vezes para poder dali tirar um aprendizado, para poder dali tirar alguma forma que eu preciso trabalhar aqui nesse planeta, né? Às vezes com alguma missão, então sempre com um fim útil. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo,
por assim dizer, não há mais do que a vida orgânica. E sente-se que a alma está ligada a ele apenas por um fio que um esforço a mais o romperia sem volta, né? Então, é como se ele já quase tivesse desencarnado. Mas como a gente falou no começo, tem que ter esse fio, porque se esse fio ele for rompido, se eu desligar totalmente o corpo do espírito ou do perispírito, ele não consegue mais ali retornar. Uma vez que esse laço ele é rompido, acaba-se a vida orgânica dentro daquele corpo, né? Então, no estado de êxtase, por ser mais puro, por assim dizer, por ser mais profundo, ele está quase como se fosse desencarnado já. O espírito tem total conhecimento de si mesmo, né? Ele sabe exatamente que ele é um espírito, o que ele está fazendo, óbvio, depende sempre da evolução de cada um, né? Ocorre com os estáticos, assim como os sonâmbulos, sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, estará também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou até mesmo ridículas, né? Então, por isso que a gente fala dentro da doutrina a importância do estudo, né? A importância do vigiar e orar, né? Vigiar os pensamentos e orar para se conectar com o alto, e também de estudar, né? A partir do momento em que eu começo esses estudos, eu começo a ter um pouco mais de inteligência material e inteligência moral para saber distinguir o que é certo do que é errado, né? Então não é porque alguém está em estado de êxtase que aquela comunicação, aquele ensinamento, aquela palavra que ele vai trazer é boa, né? Assim como não é porque vem dos espíritos, por assim dizer, que a comunicação é boa, que o ensinamento é bom ou é ruim, né? A partir do momento em que eu desencarno, como eu já falei, eu não mudo a quem eu sou, né? Eu posso continuar transmitindo pensamentos, transmitindo revelações, transmitindo palavras absurdas, ou até mesmo, como ele fala aqui, ridículas, né? Por isso da importância desse estudo, né? Então não é porque eu fui numa palestra que aquela pessoa falou, eu tenho que investigar se aquilo que ele falou de fato tem base na doutrina espírita, né? Então não é porque é um palestrante que ele fala coisas sempre boas, não é porque vem do mundo espiritual que são sempre coisas boas, não é porque eu estou em estado de êxtase que eu vou falar coisas boas, né? O estado não muda ninguém, né? A pessoa é aquilo que ela de fato é. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido como segunda vista, que dá àqueles que dela são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir além dos limites de nossos sentidos, né? Em algumas dessas situações, dessa segunda vista, ela é mais clara e algumas são um pouco mais escuras, por assim dizer. Quando eu falo escuras, não é ruins, mas elas são menos perceptíveis, né? Eu acho que todo mundo já recebeu alguma mensagem, alguma frase, algum sinal de alerta, né? Algum pensamento que vem de fora, às vezes para ajudar num problema, e às vezes você não sabe de onde vem, né? Algumas pessoas têm essa percepção mais claras, né? Então eles têm essa faculdade de ver, ouvir, inclusive às vezes de sentir de maneira mais clara, mas todos nós acho que já passamos por essa experiência, né? Às vezes de estar saindo de casa e vem aquele pensamento de fora, né? Fala assim, você precisava fazer tal coisa, ou para aquele problema, de repente a solução é por esse caminho, né? Ou melhoras, né? Ou não faça determinado ato, né? Ou se melhora naquela situação, deixe de agir de tal forma, né? Então, em alguns casos que a gente falou, essa faculdade é mais claras e outras ela é um pouco mais escuras, né? Ou um pouco menos nítidas. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico é sensivelmente modificado. O olhar tem qualquer coisa de vago. Ele olha sem ver, a fisionomia toda reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são estranhos, no que a visão persiste, apesar dos olhos fechados, né?
A gente pega bastante exemplo disso, se a gente assistir os livros, se a gente assistir não, né? Se a gente assistir os filmes de Chico Xavier, né? Quando ele entra naquele estado de mediunidade, que ele está psicografando, você percebe ali, apesar de ser uma ficção, apesar de ser ali um filme, né? Mas você percebe um estado que aquela pessoa entra, né? Então é como se ele estivesse saindo dali mesmo e outra pessoa estivesse ali incorporando. No caso da segunda vista, é o espírito que começa a enxergar, que começa a sentir, começa a se comunicar através do perispírito, não mais através daquele corpo, né? Por isso que parece que ali o corpo está morto, por assim dizer, né? Fica aquele olhar vago, aquele olhar sereno, não olhando para nada, mas mesmo assim às vezes olhando para tudo, né? Essa faculdade, para aqueles que dela desfrutam, parece tão natural quanto a faculdade de enxergar. A capacidade da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes, né? Para quem teve a oportunidade de assistir, tem uma peça teatral do Divaldo, né, que ele fala sobre isso. Quando ele era mais novo, né, acho que por volta de uns 18, 19 anos, que ele trabalhava numa repartição pública, quando alguém vinha se comunicar com ele, várias e várias vezes ele se comunicava dentro daquela repartição, porque ele atendia ao público, mas a pessoa não estava ali, encarnada, né? Estava ali um espírito desencarnado. E daí os amigos dele falavam assim, viu, você está falando com quem? Você fica brincando aqui dentro da repartição? Né? Porque ele não sabia se a pessoa estava encarnada ou não, né? Ele não tinha ali naquela situação conhecimento ainda para poder distinguir o que era encarnado e o que era desencarnado. Tamanha era essa faculdade dele. Então ele pedia para os amigos. Quando chegava alguém, ele falava, viu, tem gente ou não? Né? Então se não tivesse ninguém que eles tivessem vendo, ele saberia que ali era um espírito, a comunicação dele era outra. Tem gente? Tem. Ah, então eu vou atender, porque eu estou aqui agora trabalhando do ponto de vista material, né? Então, para que algumas, esse é óbvio, né? São casos daí bem profundos já dessa segunda vista muito aflorada, né? E no estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, um tipo de segurança em seus atos que se pode chamar de precisão de golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Ainda mais desenvolvida, ela mostra os eventos ocorridos ou a ponto de ocorrer, né? Então, essa segunda vista, no estado rudimentar, ela dá uma ideia, né? Assim, algo que eu enxergo, mas às vezes eu fico ali na dúvida se de fato eu vi ou não, se de fato aquilo é material ou se de fato ele vem do mundo espiritual. Um pouquinho mais desenvolvida, ela começa a despertar dentro da gente os nossos pressentimentos, né? Então aquilo que talvez possa acontecer, talvez eu possa agir, talvez eu possa mudar, e mais desenvolvida ainda, ela já mostra daí eventos que ocorreram, né? Que nos foram bloqueados quando a gente encarnou, e algumas vezes alguma coisa que vai ocorrer, né? Óbvio, sempre com um fim útil, né? E também sempre através da permissão do mundo superior. E daí, para finalizar, o sonambulismo natural e artificial, assim como o êxtase e a segunda vista, não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, do mesmo modo que os sonhos, estão na natureza. Esses dons nos mostram a independência da alma e que a vida continua em todas as direções da vida imortal, né? Então isso é mais uma prova de que, de fato, a reencarnação ela já não é mais uma ficção, mas ela é uma verdade em nossa vida, que é o espírito quem é imortal, que é o espírito quem age, é o espírito quem vive e é o espírito que é responsável por tudo, né? Então, o nosso corpo é simplesmente um instrumento para uma determinada passagem, para um determinado tempo, onde eu vou ali me manifestar, onde eu vou ali trabalhar, onde eu vou ali colocar em prática aquilo que eu estudei. Mas é sempre o espírito, né? E essas três faculdades, por assim dizer, tanto o sonambulismo, quanto o êxtase, quanto a segunda vista, elas vêm nos comprovar isso, né? Que de fato, é o espírito é quem tudo pode, é o espírito é quem tudo age. Então, é isso que a gente tinha para falar essa manhã. Daí, quando a gente vai para a segunda parte dos trabalhos presenciais, que são os passes, né? E daí eu convido, então,
os médiuns passistas a tomarem a câmera de passe, e após os passes a gente faz aqui também no auditório a prece de encerramento.